Olá, bem-vindo ao canal Bíblia Explicada Hoje. Hoje vamos olhar com calma para um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos, Romanos 8, 28. O que realmente significa Romanos 8, 28? O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muita gente cita esse versículo quase como um slogan espiritual. Mas o que Paulo realmente quis dizer aqui? Será que ele está prometendo que tudo vai dar certo do jeito que a gente quer? Ou existe um bem maior que às vezes a gente não enxerga de imediato? Vamos por partes. Primeiro, observe como Paulo começa. Sabemos. Ele não diz achamos ou esperamos que seja assim. Ele fala de uma certeza. Essa confiança nasce de tudo o que ele vem explicando em Romanos 8, que não há condenação para quem está em Cristo, que o Espírito Santo habita em nós e que Deus já nos mudou como filhos. Ou seja, a base da esperança de Romanos 8, 28 não é o otimismo humano, mas o caráter de Deus e a obra de Cristo. Em seguida, Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem. Aqui está um ponto importante. Todas as coisas inclui o que é bom e o que é ruim. Inclui vítimas, portas abertas, respostas de oração, mas também perdas, doenças, injustiças, frustrações. Isso não significa que tudo o que acontece é bom em si mesmo. O mal continua sendo mal. O pecado continua sendo pecado. A dor continua sendo dor. O versículo não minimiza o sofrimento. O que ele afirma é que Deus é tão sábio e tão soberano que nada escapa ao seu controle, e ele é capaz de usar até o que é ruim como parte de um plano maior. Pense em um quebra-cabeça. Uma peça isolada pode parecer estranha, feia ou sem sentido, mas quando todas as peças estão juntas, a imagem final aparece. A nossa visão é limitada a algumas peças. Deus, porém, enxerga o quadro completo. Romanos 8, 28 é uma garantia de que no final, o quadro que Deus está formando na vida dos que o amam é bom, mesmo que algumas peças sejam amargas. Mas surge uma pergunta: para quem essa promessa vale? O próprio versículo responde: para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é uma promessa genérica para toda a humanidade, ela é específica para aqueles que amam a Deus. E esse amor não é um sentimento religioso, mas o resultado de terem sido chamados por Ele, transformados pelo Evangelho. Amar a Deus aqui é confiar, obedecer, desejar a vontade dEle acima da nossa, mesmo quando não entende tudo. Outra questão essencial é: o que é esse bem do que Paulo está falando? Muita gente aplica o versículo como se o bem fosse sempre sucesso, saúde, prosperidade, portas abertas e ausência de problemas. Mas o contexto de Romanos 8 mostra outra coisa. Se você continuar lendo a partir do verso 29, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o maior bem que Deus pode fazer por nós não é simplesmente nos dar uma vida confortável, mas nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele está afirmando: Deus usa tudo, até o sofrimento, para nos moldar, para fortalecer nossa fé, para purificar nosso coração, para nosso orgulho quebrar e para nos ensinar a depender dele e assim nos tornar mais semelhantes a Cristo. Algumas orações que Deus não responde como queremos também fazem parte desse bem. Alguns fechamentos de portas, algumas demoras, algumas correções são instrumentos de amor. Isso não significa que Deus se alegre com a nossa dor, mas que Ele não perde nenhuma lágrima. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. A crucificação foi um ato de extrema injustiça e maldade, mas Deus usou justamente aquele sofrimento para realizar o maior bem da história, a nossa salvação. Se Deus fez isso com a cruz, Ele também pode pegar a dor da nossa vida e transformar em algo que lá na frente veremos como parte da sua graça. Aplicando isso ao nosso dia a dia, quando algo foge do controle, podemos lembrar que nada foge do controle de Deus.
Quando não entendemos os motivos de certas provas, podemos ter a certeza de que Deus entende, vê o fim desde o começo e está trabalhando em nosso caráter. Romanos 8:28 não nos promete uma vida sem lágrimas, mas nos promete que nenhuma lágrima será inútil na mão de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo algo que parece completamente fora da promessa. Talvez você diga, não vejo nada de bom nisso. Às vezes, o bem de Deus não aparece no momento da dor, mas nos frutos que ela vai gerar no futuro. Um coração mais quebrantado, uma fé mais madura, mais compaixão pelas pessoas, mais intimidada com o Senhor. Foi assim com muitos personagens bíblicos: José no Egito, Davi perseguido, Paulo preso. Eles não viram tudo na hora, mas depois entenderam o que Deus estava fazendo. Por isso, Romanos 8:28 é um convite à confiança. Confiar não é entender todos os detalhes. Confiar é saber em quem nós acreditamos. Quando você não conseguir ver o bem da situação, olhe para o caráter de Deus, para a cruz, para as promessas da palavra. Lembre-se, Deus é bom, é sábio e é fiel. Ele não perde o controle da história nem da sua vida. Que esses versículos deixem de ser apenas uma frase decorada e se tornem uma verdade profunda no seu coração. Em Cristo, nada é em vão. Todas as coisas, nas mãos de Deus, estão cooperando para o bem daqueles que o amam, dos que Ele chamou para viverem o seu propósito. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está passando por um tempo difícil. E continue aqui no canal Bíblia Explicada Hoje para aprofundar cada vez mais o entendimento da Palavra de Deus.